Fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim? Só que aí eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não, ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, R$300. Aí ela, fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim? Só que aí eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não, ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, R$300. Aí ela, fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora... Fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim? Só que aí eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não, ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, R$300. Aí ela, fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim? Só que aí eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não, ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, R$300. Aí ela, fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 da tarde, eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora... Fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou.
Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim, só que eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não, ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, R$300. Aí ela fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão bagunçada, tão cebosa, me empolguei e comecei a arrumar. Lavar roupa, varri, passei pano, tinha grude que parecia que tinha mais de mês que essa casa tinha sido limpa. E aí me perdi no horário. Quando deu por faixa de 1h30 eu vi uma senhora entrando na casa, até pensei que era a mãe dele, por ele ser novo. Aí ela, ai meu Deus, pelo menos é a primeira que eu chego e tá aqui em casa. Falei, a senhora é mãe de fulano de tal? Ela, não, sou esposa dele. Eu falei, oxe, como assim, só que eu não falei nada. Ela disse assim, ele falou pra mim que tinha contratado hoje uma moça pra fazer a limpeza aqui em casa. Então resolvi chegar mais cedo pra te conhecer. Porque todas as outras vêm, faz a faxina e some. Ela perguntou, ele já te pagou a faxina? Eu falei, não, ele falou que quem ia pagar era a senhora. Ela me perguntou o valor da faxina, eu falei, R$300. Aí ela fui dormir na casa de um cara que dizia ser solteiro e a mulher dele chegou. Conheci esse cara e depois de muitas conversas ele me convidou pra casa dele e eu fui. E no outro dia pela manhã ele saiu pra trabalhar. E eu falei com ele, olha, vou dar uma organizada aqui na sua casa. Ele falou, tudo bem, só saia daqui antes de 1 da tarde. Porque o vizinho fica com minha chave e ele tem compromisso. Gente, a casa dele tava tão